partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde a você que sintoniza conosco na TV Mundo Maior e na Rede Boa Nova de Rádio, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Com muita alegria em nossos corações, estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus, programa que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas. Então já anota no seu caderno, na sua agenda, no seu celular, para tocar o alarme e você se conectar conosco nesse programa. Eu sou Caio Ismael e estou aqui mais uma vez como apresentador convidado e gostaria de agradecer à FEAL por essa oportunidade de estar aqui e também a comunicadora desse programa, a nossa querida irmã Eliana, que também é a presidente, fundadora da Casa Espírita que eu frequento, a nossa querida casinha em Valinhos. Então, minha gratidão por estar aqui. E a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se essa é a primeira vez que está nos alcançando ou se já nos acompanha semanalmente, saiba que é possível enviar perguntas, dúvidas, comentários, sugestões de temas também para o WhatsApp 11 99643 3827. E lá você pode deixar comentários e realmente, se tem algum tema, algo que te incomoda, que você não consegue alcançar, manda a sugestão, que eu tenho certeza que a irmã Helena vai ficar muito contente de trazer o tema para, né, expandir o entendimento à luz do Espiritismo. E também estamos nas diversas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então não deixe de nos seguir, de dar seu joinha no YouTube, de compartilhar com seus amigos. Isso tudo ajuda com que essa palavra, com que esses programas cheguem ao maior número de pessoas possível, que toque o coração das pessoas, que realmente ajude na transformação, na reforma íntima, no crescimento espiritual de cada um de nós. Eu que há um tempinho já faço esse programa com a irmã, há alguns meses, tenho aprendido muito acompanhando os ensinamentos que a irmã traz nesse programa. Então, hoje o tema que será trazido é o perdão. E duas perguntas que foi trazida, né? Perdoar 7 vezes? Como superar as ofensas? Então, vamos entrar nesse tema tão profundo que é o perdão, que é um tema tão difícil, né? A gente sabe o quão difícil é perdoar. Então, vamos lá, dando nosso boa tarde à irmã e aqui esperando as suas palavras nesse tema tão profundo. Boa tarde, irmã. Vamos chegando aí juntinhos para olhar para esse tema realmente complicado em nossa vida, não? Ele se torna difícil quanto mais nós ficamos prisioneiros de nós mesmos e da sensação de que somos os donos da verdade do mundo. Quando nos relacionamos com o outro sem perceber o outro como um fenômeno, como olho o mar e não parece nada comigo, olho as montanhas, não parece nada com o mar, olho para a lua, não parece com o sol, enfim. Nós estamos em um século que nós estamos aprendendo a relacionarmos com as diferenças, sem querer que elas se tornem semelhanças ou conosco mesmos. Boa tarde, nosso querido portal, né, mundomaior.com, uma alegria estar juntinho. Júlio, o nosso grande abraço aí. Vai ter, né? Teve aí o encontro dos amigos Boa Nova, que a gente sabe que foi sempre, é sempre um sucesso. Não pudemos estar, infelizmente, porque já tínhamos compromissos marcados antes, do qual não pudemos nos desvencilhar, mas se pudéssemos, estaríamos. Gostamos muito dos eventos da TV, é bom estar junto. Então, para você que participou, esteve lá, né? A gente fica muito feliz de saber que essa comunhão de pertencência, de estar, de fazer parte, ela é individual. A vida se faz dos indivíduos. Como é importante a gente não se perder na multidão. A gente não é multidão. Os espíritos, quando nos olham, e toda a literatura de André Luiz nos revela isso, as suas 16 obras, e, enfim.
cada fala de nossa querida literatura de 460 livros, em que nosso querido Francisco Cândido Xavier trouxe aí uma literatura vasta para que a gente se reeduque nos princípios da pluralidade das existências, no princípio maravilhoso que é o ponto de vista do futuro. O ponto de vista da pluralidade das existências é muito importante porque nós ficamos então dentro daquele universo das causas anteriores das aflições e causas atuais do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Tão importante olharmos para isso, para que a gente possa entrar nesse tema. Esse tema diz respeito a esse paradigma das vidas anteriores e o ponto de vista do futuro. Ou seja, a vida não acaba aqui, aquela pessoa não está restrita ao que ela é. Claro que a mudança de hábitos e de personalidade é várias reencarnações. É que a gente fica tomando conta da vida alheia. Se você tomasse conta só da sua vida, das suas tarefas, das responsabilidades no mundo, não dá tempo de ficar tomando conta da vida alheia. E E sem tomar conta da vida alheia, a gente então tem um maior relacionamento com aquelas pessoas, com respeito com as pessoas com as quais encontramos. Ah, aconteceu isso, sabia? E eu sou uma pessoa que quando acontece isso, fala, não, não sabia, porque não sabia mesmo. Não dá tempo de ficar ouvindo, né? De ficar transitando informações particulares e tudo mais, né? A vida tem uma ordem. A gente aprende isso dentro da doutrina espírita. E sempre olhei aquela fala que temos na bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. E me lembro na infância, a professora falando, né? Na escola rural ainda, que a gente frequentava na roça, é, ordem é progresso. É ordem e progresso junto, porque realmente a desordem ela atrapalha. Você quer achar uma roupa no guarda-roupa desorganizado, você não acha. Você quer achar na cozinha, você não encontra. Tudo demora, tudo anda devagar. Então a ordem é importante. Essa ordem mesmo do primeiro, do segundo, do terceiro, do que vem antes, do que vem depois, coisas assim simples na nossa vida. E hoje nós vamos falar da ordem do amor. Sim, perdão, está dentro da ordem do amor. O reconhecimento você não ama ser perdoado, tem uma dívida, a pessoa chega para você e fala, olha, não precisa pagar sua dívida não, estou bem de vida, se um dia eu precisar e você tiver melhor e eu pedir e você puder me dar, gratidão. Não é gostoso? Você que não pode pagar a dívida, porque se você pudesse, já chegava lá, já acertava, olha, está aqui mensalmente a minha dívida, estou pagando, etc, né? Então, esse homem, nós vamos localizar hoje em nós para o perdão, essa, sabe, vamos desgrudar de nós essa máscara, né? Esse teatro que a gente faz, essa cena do egoísmo aviltante, que avilta, o que que é aviltar? É diminuir o homem, a dimensão humana nossa, que é grandiosa, eloquente, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Pensa, lá em Gênesis, Deus diz, né, agora façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Santo Agostinho fala aquela frase linda, né? Deus se fez homem para que o homem se pudesse fazer Deus, tornar-se divino. Frase de Santo Agostinho no século IV, uma coisa linda, né? Então vamos lá. Boa tarde, grande abraço aí, Regina Prata, Edi, todos vocês aí que trabalham de uma forma tão bonita, a rádio, os novos comunicadores que a gente tem visto aí. Muito lindo essa equipe toda, e a gente fica muito honrado de fazer parte dessa equipe, de estar dentro dessa equipe. É muito bom, muito, muito bom. Nós escolhemos um texto para falar, né, da superação das ofensas, que está dentro de um tema chamado Bem-aventurados os Misericordiosos, no Sermão do Monte. Como a gente está programando aí, após terminar o ESMESE, nós temos duas programações. Hoje, quinta-feira, que a gente faz Caminhando com Jesus, e o ESMESE, que foi o estudo do Evangelho. 27 capítulos, né, da terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, estudadas ali, comentadas, né? Passamos por vários, acho que foi 8 anos de gravação, de trabalho que a gente passou e nem viu.
E aí estamos entrando agora no finalmente do 28º, que foi a terceira edição que ele reformulou, mas vamos continuar o Esmese, Espiritismo Sem Mistério, só que nós vamos trazer revelações dentro da Revista Espírita, na construção das obras, dos capítulos e sobre os evangelistas. Tem coisas muito peculiares e importantes na construção do Evangelho. Quando Allan Kardec, com a guiança maravilhosa do Espírito de Verdade e outros demais, escolhia certas passagens, isso tem um significado, e nós vamos ver isso no próximo estudo do mês, que é quinzenal, né? As terças-feiras quinzenal. Mas o perdão, ele, sabe, perdão é perder, né? É uma coisa bem bonita mesmo, o perdão. Primeiro, porque você perde o respeito humano e ofende, e machuca, e fere. E aí você quer ter razão, então aí você explica e acha toda uma justificativa para o que você fez, mas aquilo não dá paz, não, porque não é tão verdade, né? Toda celeuma, todo conflito, toda luta entre dois seres, os dois são corresponsáveis. Tem um grande pensador que está lançando aí um conceito de co-humanidade, que o pessoal até tem falado por aí, e eu estou para trazê-lo, tudo, mas estou olhando com mais carinho e nos momentos que eu posso para falar com maior propriedade, porque é um conceito muito importante e é um conceito que eu aprendi não com esse autor, mas com a própria Espiritismo, com Allan Kardec. Tudo está em tudo. Se tudo está em tudo, que é um axioma que ele usa em uma das revistas espíritas, num texto que ele mesmo faz, comentando aí, depois a gente vai contextualizar quando a gente estiver falando um pouco da revista espírita lá no outro estudo. Mas, quando ele fala tudo está em tudo, ele está mostrando a nossa co-humanidade, a nossa corresponsabilidade na história do planeta, né? Não é lá que está acontecendo aqui conosco, em mim. Eu faço parte de uma história, eu estou comprometida com o tempo, comprometido com o tempo. Então, perdoar é justamente reconhecer a nossa semelhança com o outro no momento do que se instaura o conflito. Dois egos fortes, com suas opiniões definitivas, e mais, um querendo invadir o outro e transformar o outro. Nós não podemos, a gente não consegue ter conversas, você pensa assim, mas eu penso assim, acabou, pronto. Fique em paz, eu estou fazendo minha vida nessa diretriz, estou em paz, não é? Se você está tomando conta da sua vida e fazendo as coisas, nem dá tempo de você ficar olhando o outro. Mas se você não está centrado nas suas tarefas, se você não descobriu o seu mundo e os desafios dele e está dedicado a fazer sua transformação, né, compreender os seus sofrimentos, os seus embates, antes de ferir, né, alguém, porque o perdão nasce disso, nosso arrivismo, né? Aqui tem uma fala bonita, né? É, tem uma proposta aqui que a gente achou num texto que fala assim, o perdão para superar a ofensa, né? Como é que nós vamos superar? Porque o perdão é isso, é uma ofensa feita a nós, algo que a gente se sente injustiçado, se nos sentimos ofendidos. Então, como olhar essa ofensa, né? E aí, dentro de um comentário de um estudioso sobre bem-aventurados os misericordiosos, né? É o que você tem de misericórdia, de compaixão, de observar o outro no seu momento. Se você torna justa a ofensa que ele te fez, pensa, é complicado, mas é lindo. Ah, por que que ele me ofendeu? O que estava acontecendo com ele? Então, nós nos recusamos, o autor fala isso, recusa a se sentir ofendido. Ah, eu te ofendi? Não, 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 não me ofendeu. Porque se você não se sente ofendido e compreende que o que o outro está fazendo é o limite dele, é a capacidade dele, né? Ele não está me ofendendo, isso é o ser dele. Ele está ali sendo ele mesmo. Eu quero conviver com este ser desse jeito? Preciso conviver? Vamos supor que eu sou companheira de muitos anos, casada, filhos. Ali tem, né? Eu já conhecia. Essa pessoa não se escondeu na fase de namoro, de encantamento, de noivado. Eu que não quis ver, né? Porque era mais fácil não ver.
Então é importante nos encontros de casais, na preparação da sua união, o casal se autoconhecer. Hoje em dia já tem casais que antes de se unirem buscam conhecer-se, guiados por alguém que estuda comportamentos, para que cada um possa respeitar o limite do outro e não entrar no limite do outro. Eu sempre cito o Pestalozzi escrevendo para sua esposa, sua companheira, né? Ele escreve a carta pedindo-a em casamento e fala dos defeitos que ele tem. Em vez dele pintar, porque todo mundo se pinta bem bonito, vai vestir, ver a namorada, até, né? Depois é que mostra no convívio quem é, né? Ah, depois que eu casei que eu vi quem é. Então fui morar junto e vi quem é. Ele fez ao contrário. Ele escreveu uma carta com seus defeitos. Sempre conto isso, me perdoe se você já ouviu a história, mas é bom ouvir de novo, porque essa é uma atitude da gente ter. Olha, eu tenho esse defeito. Consigo superá-lo. Estou em luta com eles, né? E vou superá-los. Mas esse, eu acho que com a sua ajuda também eu consigo, pelo menos diminuí-lo. Mas este, eu não consigo. Está em mim. Era uma coisa dele, a gente não sabe o que que é. Essa carta ficou lá com ela. Mas veja que bonito, né? Se depois dessa minha confissão de verdade, de que eu sou realmente, né? Você puder estar comigo na minha aventura, eu agradeceria e pede ela em casamento. A gente publicou essa carta, a gente fez um jornal durante muitos anos aqui na nossa casa de oração em Campinas, publicamos essa linda carta, né? Era uma forma da gente ir trazendo caminhos para as pessoas que chegavam na nossa casa, era isso. Então, vejam, não se considere ofendido. Então, essa é a receita, vamos dizer. Agora, receita de bolo tem um monte, viu, gente? Mas fazer o bolo aí vai né, do jeitinho da cozinheira e do cozinheiro, não é verdade? É muito importante. Você não cozinha, né? Nem ovo, como se diz, né? São 3 minutos. Não sei se vocês sabem disso, é 3 minutinhos. Você põe na água fria, ferveu, né? Você olha 3 minutos ali bem, retira, já põe numa outra água fria se você quer comer ele bem molinho de manhã, né? Como dizemos, né? Receita de ovo. E às vezes endurece, às vezes não, você não contou os minutos direito, então não é o problema do ovo, né? Nem da galinha que botou o ovo. É isso a nossa questão. A gente fica sempre buscando a responsabilidade do que ocorre conosco lá fora. No outro, não vê que é a gente. Então, ele diz essa frase que eu amei muito, muito importante. Vamos recusar a considerar-nos ofendidos. Não, 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 não me ofendeu. Aliás, isso é uma coisa que eu vivi lá em Uberaba, vi muitas vezes. Todo mundo contava isso. Era difícil pedir desculpa para o Chico, porque ele não deixava. Chico Xavier jamais não se sentia ofendido por nada, né? Lembra da história do ônibus, né? Ai, desculpa, né? Porque pisou, foi, pá, com o salto em cima do pé dele. Não, não, senhora, pelo amor de Deus, foi eu que pus o pé debaixo do seu sapato. Quer dizer, olha que coisa. Ele sempre buscava a responsabilidade dele na insensibilidade de perceber o outro. É lindo, né? É recusar a se sentir ofendido. É olhar para si e localizar qual seria o melhor caminho para ajudar aquela pessoa, não se sentir é, ofensora, né? Perdão, nossa, pisei no seu pé, entendeu? Não, senhora, eu que peço perdão, eu que peço 1000 perdões, e eu pus o pé debaixo do seu sapato. Quer dizer, é o máximo, né? Mas ali é uma coisa espontânea nele. Ele tinha esse hábito com as coisas, com as pessoas, era impressionante. Ele jamais, essa atitude é dele. Eu trouxe por isso também, porque a gente, né, ama demais, foi ali, vivida ali, a gente bem pertinho, né, apesar das distâncias, sempre priorizamos a ida ao Uberaba. Recusarmos-nos a considerar-nos ofendidos. A pergunta também que deixamos hoje é, por que 7 vezes, né? Devemos perdoar até quanto? É porque na Torá, no Pentateuco, né, básico do judaísmo, é 7 vezes. Mas Jesus, né, agiganta. Não são 7 vezes, Pedro. 70 vezes 7 vezes. Né? Veja, 400, né? 70, 77, né? 490 vezes ao dia, né? Tem eu li uma vez uma tradução falando ao dia. Quer dizer, é o tamanho da ofensa.
E também é isso, não se sentir, lutar para não se considerar ofendido. É lindo isso, hein, gente? É alto, grande, mas nós temos que pôr como meta, né? E aí nós vamos então assim caminhando com muita alegria, eh, caminhando dentro com Jesus até Jesus, a gente tomando, então vamos relembrar, né, o paradigma das vidas anteriores, da pluralidade das existências que justificam e tornam justo e equânime, né, sem que você se sinta ofendido por certos relacionamentos que vêm para a sua vida, né? Você olha aquilo que você viveu com a pessoa e fala, isso foi eu que fiz. Então, por exemplo, exemplo simples, né? Ai, queria, olha a mãe da coleguinha ou do colega ou do amigo, fala, nossa, queria uma mãe assim. Ai, a minha mãe tem esse defeito, esse, aquilo. Essa mãe que você recebeu é a mãe que você foi. Simples assim. Então, jamais você vai precisar perdoá-la, né? E perdoar uma mãe que te deu vida, te deu tudo, te carregou no colo e, né? Pelo amor de Deus, não tem nem o que dizer, não é? E o que ela tenha que eh, te faz sofrer, vamos dizer assim, né? É porque você está pedindo para ela ser outra pessoa. Ela é daquele jeito, ame assim como ela é, né? Os pôr do sol sempre é o mesmo, você não muda ele, né? E sempre, apesar de ser o mesmo, tem sempre uma diferencinha ali nele. Mas a gente aprecia essas diferenças no ser. Vamos olhar o ser como um ser em si, feito por Deus, com suas experiências, e Ele está trazendo para a minha vida o que eu já trouxe para a vida dos outros. Acabou. É um jeito de não se sentir ofendido nunca. Não tô ofendido, isso aí sou eu. É eu passando e vivendo uma experiência que eu já fiz o outro viver. No serviço, pessoas que não atendem, pode olhar. O universo está trazendo para você o que você faz para os outros. Ou já fez no passado. Então, olha a lição para você. Ai, Senhor, obrigada por essa lição, né? Falamos esses dias com uma pessoa carinhosa, carinhosamente com ela, né? Pense que essa lição que você está passando, esta ausência que te dói, você está preenchendo com a experiência de não se ausentar um dia de alguma situação que você vai justificar para si mesmo, vai lembrar, vai ter aquela memória e não vai se sentir confortável em fazer isto. É aquela história, né? A ferida ou a dor, ela vem como uma irmã, como o Meimei escreve, né? Pelos versos, sua fala através das abençoadas mãos de nosso Chico Xavier, né? É irmã dor, ou seja, ela nos acompanha para fazer com que a gente cresça naquela dimensão. Então, perdoar, a lógica não é sobre a passagem em si, né? Mas o importante daí é como superar a ofensa. Para superar a ofensa, então, os paradigmas das vidas pregressas e o paradigma do futuro. Então, eu tenho o passado o que eu poli. Hoje acontece em minha vida o que eu fui, parte dela, né? Tenho experiências benéficas, amorosas, que delícia, que amiga, que mãe, né? São momentos. Já construí, já edifiquei. O que eu não edifiquei, eu recebo como não edificação. Coisas pelo meio, ó, quebradas, isso fui eu. Pronto, não me sinto ofendida. Sabe, é um remember para mim, sabe? É uma fotografia do meu tempo lá atrás. Eu digo, nossa, como me fiz sofrer, né? A, aquela pessoa, ou quem trabalhou comigo, sabe? Porque eu não, isso que eu sinto ausência hoje, eu também fui ausente no passado, nas outras vidas, ou quero nessa mesma. E aí você ora ao seu anjo para dar suporte emocional para você passar. Não se sinta ofendido, se sinta agradecido à experiência que te revela uma face do seu ser. Isso é importante demais. Mahatma Gandhi relata isso, quando em uma luta forte com a esposa, por causa daquela questão de, né, que os pares é que limpam, né, os banheiros, as castas não mexem, e ele estava reformulando tudo isso. E ele tem uma atitude assim bem forte, ele fica envergonhado, ele fala: me sinto humilhado por mim mesmo interiormente, como posso tratar a mãe de meus filhos, alguém que eu amo dessa forma,
né? Ele irritou-se, ele, sabe, ele fala, sinto-me em profunda humilhação interior, né, por ter tido esse gesto, e ele retorna. Aí trouxemos, então, um autor bem bonito, best-seller americano, mas ele tem umas sacadas, assim, sobre o perdão no cotidiano. Mas agora vamos a uma leitura simples, do sempre a gente referente às obras, né, ligadas a André Luiz, ao Emmanuel, porque é o nosso legado, a gente tem que escolher. É tanta gente, tanta coisa linda, né? Mas você precisa centrar para falar com propriedade, para falar com carinho e zelo, para crescer no assunto, não é mesmo? A gente falou de perdão já tantas vezes, mas nesse foco nunca, né? Você olhar como se você olhar a você mesmo como, não como o ofendido, mas como recebendo de Deus a observação de você. Isso sou eu no passado, graças a Deus. Que não seja eu no futuro. Porque muitas vezes você vive lá na frente, você comete, e digo, nossa, critiquei tanto aquela pessoa por fazer, estou aqui eu fazendo agora. Ou então ficou irritado no trabalho, ou em casa, ou na rua com um tal procedimento, de repente eu me vejo fazendo. Mas a mim, tá normal eu fazer, e o outro, por que não? E quando o outro faz com você, né? Então, não devo nada agora, então são causas anteriores às aflições, certo? Não tem nada a ver com você, ou nem é causas anteriores, porque você não se identifica. Nossa, isso não tem nada a ver comigo. Vai ter lá no futuro, você vai encontrar uma situação. Então, o ponto de vista do futuro. Por que que eu estou vivendo a situação difícil hoje? Porque eu encontrarei essa situação difícil lá na frente. Esperem, calma. Pode ser um filho que vem e vai viver e você viveu a experiência. Não teve a história do Jô Soares, mas depois eu conto, né? A mãe de Jô Soares foi, né, nacional. O motorista de táxi atropelou ela, né? Ela tinha 70 anos. E tem uma história linda, mas depois a gente conta para relembrar. Alguns podem lembrar até também, né? Que é esse perdão, que é esse. Mas quem atropelou passou aí, né, um tempo, sabe? Ele quando reencontra o Jô fala: Nossa, passei tanto tempo sem dormir, pensando, sabe? Então, foi uma experiência para ele. Ele também não queria atropelar, não foi uma intencional. Mas foi muito importante para ele, quando ele, na entrevista, ele muda a vida dele depois disso. A direção com atenção, a diminuição de correria, sabe? Ele precisou daquilo. E ela, no processo de busca dela e de saída da UAB, também, a gente não sabe que experiências foram importantes para o Jô também, que viveu. Nossa, enfim, tudo tem significados. Busque o significado, busque autoajuda, mútua ajuda, né? Vocês têm o pronto atendimento aí, tão bonito na TV Mundo Maior, no portal Mundo Maior, na Rádio Boa Nova. Busque o pronto atendimento, porque você vai ver os fatos da sua vida à luz da doutrina. Ali são pessoas que estudam os pontos de vista no livro dos Espíritos, na revista, no Evangelho, no livro dos Médios. São estudiosos, são pessoas que estudam. O comunicador, ele é uma pessoa estudiosa, constantemente em aprendizado, para que fortaleça o seu cabedal de conhecimento, para ele ajudar as pessoas. É o pão da vida, né? Palavra de vida eterna, obras lindas. Boa tarde, é uma alegria sempre estar com vocês. Os programas vão caminhando aí, a mancheia com muita alegria e muita paz. E até já. Grande abraço. Irmã, então, esse tema, né, tão difícil de entender mesmo. A gente sabe da dificuldade que é o perdão, né? Então, eu vou tentar resumir o que eu entendi aqui que a senhora falou dessa receita de bolo que a senhora trouxe, né? Então, para superar as ofensas, é o paradigma da vida pregressas, o paradigma das vidas futuras, que com isso a gente, né, consegue não se sentir ofendido, conseguir sair da posição de ofendido para o agradecimento pela vivência. Então, se eu entendi direito, é isso, né? A gente não conseguir entender a vida pregressa, a vida futura e sair da posição de vítima para a posição do agradecimento. Eu entendi isso. E complementando,
Vamos lá com o texto de Emmanuel, então, trazido por nosso querido Chico Xavier, com algumas partes que me tocou nessa leitura, que complementa muito o que a irmã disse. Então, o texto de Emmanuel, que a gente usou Desculpa Sempre, do Fonte Viva, item 135, ele começa falando justamente da reprovação, né? Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação, né? E aí ele continua: condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Então eu entendo aqui que a irmã disse, né? A gente, ao condenar, a gente está praticamente alimentando as trevas, né? E aí Emmanuel continua também uma parte que me tocou, quanto às experiências, né? Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem das nossas. A gente não está vivendo aquilo que a pessoa está vivendo e a outra pessoa não está vivendo o que nós estamos vivendo. Daí Emmanuel continua: como refletir, apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando o coração que não nos pertence, né? E tem uma parte que Emmanuel também nos traz, que me tocou muito, que é a questão da complacência. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebe quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Então, essa que a irmã trouxe, nós somos necessitados do perdão divino constantemente. Nós temos as nossas próprias falhas, né? Precisamos do perdão de Deus constantemente. Inclusive, tem uma boa nova da casinha, que é a psicofonia da irmã, que fala: a vida é um ato de perdão, né? Eu lembrei dela agora. E aí Emmanuel vai fechando nesse texto. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão de pecados, né? Que lindo aqui a gente pensar que o amor nos cobre, o amor cobre todos os nossos pecados, né? Deus nos ama tanto. E aí fecha Mônica com uma frase linda: quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo. Eu achei linda essa palavra: o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-nos a sublimes renovações. Ou seja, o perdão é a nossa própria, é o alvará da nossa libertação, né? Que lindo esse fechamento de Emmanuel. E antes de passar a palavra para a irmã, vamos falar dos amigos da Boa Nova, né? E pedir a todos que participem dessa rede de amor dos amigos da Boa Nova. Eu vou passar então o telefone para que, se você quiser se associar, e cada gotinha no oceano vai construindo para que a TV Mundo Maior se mantenha no ar 24 horas, para que a Boa Nova também esteja nos rádios e para que essa mensagem continue indo adiante. Cada um fazendo um pouquinho essa rede de amor que é a TV Mundo Maior. Então anota o telefone aí: 24 58 32 14, ou pelo WhatsApp 97251 0272. E se tornando um amigo da Boa Nova, você não só ajudará na construção da obra, mas também receberá descontos para os eventos, como a irmã mesmo mencionou nesse último sábado que teve, e diversos outros eventos ou participações que a TV Mundo Maior oferece e a FEAL. Então, com esse tema tão profundo, a vida é um ato de perdão. É a nossa libertação, é o nosso alvará, irmã. Para termos o alvará, então precisamos perdoar. E aproveito para deixar meu boa tarde a todos e me despeço. Fez uma breve síntese muito linda, é isso mesmo. Os dois paradigmas importantes da gente trabalhar, como as causas anteriores das aflições, ou a pluralidade das existências, que nos tornam mais maduros para enfrentar os desafetos e desafios, né? Tem uma frase que eu sempre lembro, repito aqui para vocês, repito para mim sempre: por que lamentais os males que vós mesmos acumulastes sobre a vossa própria cabeça? Ele está fazendo referência às vezes, revoltas que a gente tem por sofrimentos e coisas que não dão certo, quando esses males foram amontoados sobre nossa própria cabeça, caem sobre nós, no nosso destino, não porque Deus quer ou porque tem alguém mal fazendo coisa, não, é justamente uma réplica para que eu aprenda, senão que eu não aprendi, e que posta naquela situação, eu vou repetir o erro novamente. Então, vem aquela dor maior. Às vezes a experiência foi afetada uma, duas, três, só lá na quarta, quinta que eu vou fazer a junção de todas.
para que aí eu percebo, nossa, Deus falou tantas vezes comigo, eu não ouvi. Na verdade, era isso que ele queria dizer. E assim vamos nós, no processo de maturação espiritual, maturação moral, dentro da escala espírita do nosso processo evolutivo, ganhando verdade nas palavras, verdade e sinceridade no próprio sentimento, buscando o autoconhecimento, tudo isso tem a ver. O autor, então, que a gente falou do best-seller, é um ser. A gente vê onde eu notei o nome dele aqui, chama Chapman, best-seller. Ele tem dois textos muito bonitos que chamam As Cinco Linguagens do Perdão e As Cinco Linguagens do Amor, porque elas são um pouco juntas, né? Mas não vamos falar das cinco linguagens do amor, porque as cinco linguagens do perdão já é amor, né? É um ato de amor, né? Mas tem uma frase dele que é muito linda e que é muito importante para nós. Cada pessoa nasce com uma maneira de identificar, receber e dar amor. Eu separei essa frase porque a gente tem estudado aí a ciência Hellinger nas nossas dependências. E tem estudado com uma pessoa que é a tradutora de Bert Hellinger no Brasil. O primeiro livro traduzido do Bert Hellinger para o português foi feito por ela, Tsuko Spelter, que era o casal Spelter. Ela foi para a Alemanha, morou 40 anos lá, brasileira, japonesa, e ela fez, acho que 10 ou 12 traduções, tem bastante obras, o Bert, né? Esse cientista, esse filósofo, esse pensador aí contemporâneo nosso. E a base do pensamento é a fenomenologia, que é uma linha aí que não é americana, não é europeia, ela é alemã, apesar da Alemanha estar na Europa, né? Mas é a tal da escola Frankfurt, é a escola da fenomenologia, tem algumas linhas aí, etc. Mas o que é importante nessa linha de pensamentos é que eu saio do julgamento, porque eu olho para o fenômeno. O julgamento é uma história dentro do direito romano, né? A invasão de Roma. Roma invadiu, nossa, o mundo inteiro, até de África, né? Só- Não chegou no Brasil, né? Mas depois colonizou também com os italianos aí, né? Mas eu digo assim, né? Andou, avançou continentes. Né? Então, Roma, né? Todos os caminhos vão a Roma, significam isso, justamente, né? E o direito romano, então, onde tem início, claro, foi uma evolução também naquela luta, sabe, do olho por olho, dente por dente, e na travessia, né, do olho do olho do dente por dente para a misericórdia. Claro que Cristo não foi criado de uma hora para a outra. Cristo é que vem consolidar a misericórdia, o perdão, que tem, sim, o perdoar lá 7 vezes, né? Compreender. Tem uma cidade lá no Antigo Testamento que chama Cidade de Refúgio, que é para criminosos, errantes. Eles iam morar todos nesses lugares para refazerem seus caminhos. Refaziam. Lá não se podia cometer crimes, senão ele perdia a morada e ficava esmo pelos caminhos. Então, para morar nas cidades de refúgio, eles precisavam mudar, significa arrependimento, que é uma das 5 maneiras de perdoar, segundo esse autor. Mas o conceito básico importante dele é ver cada pessoa, vejam, cada pessoa nasce com uma maneira de identificar, receber e dar amor. Então, ela identifica amor de um jeito, ou seja, você tem que se relacionar com ela, observando como é que ela, o que ela chama de amor e de amar, até para ela ver a diferença sua, que é essa carta de Pestalozzi, significa isso, né? Ele fala dos defeitos e ali ela percebeu o quanto era importante o Pestalozzi, a verdade, já é um conceito grande que, né, ele não se fortificou de virtudes para conquistá-la, ao contrário, ele foi profundamente verdadeiro, né? E a verdade como uma coisa muito importante para ele, né? Receber e dar amor. Mas isso já está falando das 5 maneiras de amor. Nós separamos aqui as 5 linguagens que ele chama do perdão, né? Arrependimento. Então, o arrependimento, a responsabilidade, o arrependimento, né? Que é o primeiro. Não fazer mais, que está ligado ao arrependimento. A reparação e vou recompor meu erro, né? E a decepção, muito importante essa coisa, decepção, porque decepcionar, né? Cortar, cindir. Arrependimento, sinto-me envergonhado. O
O arrependimento, na verdade, traz a vergonha, aquilo do Mahatma Gandhi, humilhação interior por ter feito um ato de virulência, ou, né, de crítica excessiva para algo que o outro ser não alcançava, não conseguia alcançar, né? A responsabilidade, aceitar e reconhecer que errou. Não, a responsabilidade foi minha, não, eu que pus o pé debaixo do seu sapato, no lugar onde você ia pôr o seu pé, né? Na verdade, foi eu que pus primeiro. Então, a sua responsabilidade no ato da ofensa, olha como é importante, né? O outro é não vou fazer mais, quer dizer, abrir-se para novo comportamento, né? Você fala para a pessoa, não é só o arrependimento no sentido de sinto-me envergonhado, é reconhecer a sua responsabilidade, é o reconhecimento e não vou fazer mais isso, porque eu sei que isso te incomoda. Então, o ato de amor, de renúncias de certos comportamentos nossos para não humilhar o outro. É o que eles chamam de a zona limítrofe do outro, que é muito importante, né? E o decepcionado comigo mesmo. Puxa, estou decepcionado comigo mesmo, porque eu, né? Puxa vida. É quando a pessoa cerca você de cuidados, de carinhos, na verdade, ele está tentando refazer a própria imagem para ele. Então, as linguagens do amor, o que é importante nas 5 linguagens que ele escolheu, é que nós precisamos olhar cada pessoa como um fenômeno e cada pessoa como uma maneira de identificar. O que que é identificar algo? Eu buscar o que é comum a mim e ao outro, e identificar as diferenças entre eu e o outro. Como é importante isso para um relacionamento equilibrado, para não haver guerra, não haver destruição, ofensas, humilhações, etc. E receber também. Como é que ele recebe amor? Né? Às vezes você está fazendo, não faço tanto, mas ele não recebe amor assim. Tem que observar e até pedir ajuda para ver como é que o outro recebe amor. E dar também. Você dá, nossa, eu dou tanto, mas o outro não está recebendo. Você não observou como é que ele recebe. Então, o seu dar se torna inútil. É, ele não se sente que você deu, ele sente um vazio com relação à sua pessoa. É bem importante isso. Numa pequena prece com carinho de minutinhos só. Deus Pai, perdoai 70 vezes 7 vezes. Perdoai para que eu perdoe, Senhor, aqueles que me ofenderam. Coloca em tua mente e tua frente aqueles que te ofenderam e te machucaram. E pense, isto foi o que eu fiz. Fui traído? Traí. Fui abandonado? Abandonei. Né? Fui machucado? Machuquei. Tudo bem. E por que que eu precisei dessa experiência? Porque todas as outras foram dadas confortavelmente para a nossa aprendizagem e nós recusamos. Então aí vamos na ferida viva que vai calar, cicatrizar e transformar nosso gesto. Assim, Pai, bem-vindo, Senhor, à minha vida, aos acontecimentos que me levam, que eu possa estar dentro desses 5 caminhos para perdoar. E que eu não me esqueça, como disse Caio, lembrando de um texto nosso, trazido por Eurípides Barçanufo em nossa casa, através do seu, né, instrutor Eusébio, irmão José, a vida em si é um ato de perdão. No próximo encontro, Caio, vou sugerir que você traga para ler para nós essa boa nova, algumas partes. Escolha. Vamos dar continuidade a essas 5 linguagens do amor desse autor e às vezes que Jesus fala do perdão e que você possa, nessa semana, examinar e que a gente seja bem-aventurado pela presença espiritual para tratar dos temas mais dolorosos que muitas vezes nos colocam na vítima e ali nós ficamos engalfinhados numa luta sem fim de cobradores, sem fim, e não nos levantamos e buscamos as experiências que realmente enriquecem nossas vidas e a do outro. Que a paz de Jesus esteja no seu coração, que a luz de Nossa Mãe Santíssima amada aos pés da cruz, que viu o filho crucificado e não acusou ninguém, ela sabia da missão dele, sabia o quanto era importante aquele sofrimento para que a gente aprendesse a sofrer com a coragem moral que o Cristo sofreu. Perdoai-os, Pai, não sabem o que fazem. Frase que nós vamos tratar no próximo encontro da semana que vem. Eu não sabia o que fazia, Senhor. E transforma isso, ó Deus, que eu transforme isso numa linguagem
E mentalmente mentaliza aquela pessoa que você ofendeu e diz: eu não sabia o que fazia quando fiz, perdão. Eu não vi a sua forma de amar, de receber amor, e eu dei o que eu pude dar no meu limite, eu não sabia o que fazia. Você vai ver que você toma um banho de libertação, um vazio bom, sabe? Onde enche de coisas belas, boas. Até um perfume no ar às vezes nos envolve. Quando alcançamos esse momento do Cristo falando na cruz: Pai, perdoai-os. Me crucificaram, não me defenderam, não tive amigos. Pai, perdoai-os. Não sabem o que fazem. Boa tarde, um grande, grande assim, apertado abraço. Fiel, Fundação Espírita André Luiz. Gratidão, Caio, por nos acompanhar. E a você, fã querido dessa rede de comunicação espiritualista, espiritista, humanista, co-humanidade, construindo essa co-humanidade muito linda. Até a semana que vem, se Deus quiser. Você acompanhou Caminhando com Jesus.